precisamos entender a importância da gratidão na nossa vida, a importância de desenvolver o hábito, a prática de sermos constantemente agradecidos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Quantas pessoas elas vivem reclamando de tudo, quantas pessoas elas vivem encontrando problemas, elas sempre são pessimistas, elas sempre estão olhando mais para o problema do que para a solução. As pessoas, como nós falamos no vídeo passado, elas estão sempre olhando mais para aquilo que elas não têm do que para aquilo que elas já têm. E nós falamos na semana passada, em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, que nós devemos orar sem cessar, mas também nós devemos acrescentar a gratidão. E o apóstolo Paulo diz, em tudo deem graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Então nós compartilhamos que a gratidão ela aumenta, a gratidão ela traz provisão, a gratidão ela faz com que Deus ela derrame bênção, ela atrai o favor e a bênção e a multiplicação de Deus sobre a nossa vida. Mas a reclamação e a murmuração, ela atrai a miséria, a pobreza, porque Deus age na gratidão, enquanto o diabo e os seus anjos agem na murmuração, agem na reclamação, agem no pessimismo. Então, se nós queremos o favor e a bênção de Deus constantemente sobre a nossa vida, nós precisamos aprender intencionalmente a sermos gratos durante o nosso dia a dia. E hoje eu quero continuar essa palavra com você. E diz assim a palavra do Senhor, anota aí, Colossenses 4:2. Diz assim a palavra do Senhor: perseverai em oração, vigiando, ou em algumas traduções diz velando nela com ações de graça. Amém, querido? Paulo diz, olha, perseverai em oração. Não desista de orar, mesmo que a situação não pareça favorável. Mesmo que aquilo que os seus olhos podem contemplar não pareça favorável, mas Paulo diz, persevere, continue firme, sem desanimar na oração. Eu quero te encorajar, meu irmão, não desista de orar. Não permita que as lutas e as tribulações retirem você do lugar de perseverança na oração. Mas o apóstolo Paulo, ele dá um segredo a mais. Ele diz assim, perseverando ou vigiando ou velando nela, na oração, com ações de graças. Essa palavra, velando, vigiando, quer dizer dar extrema atenção a algo. Então, eu quero que você anote aí nessa noite, diga assim, anote assim, a gratidão é o combustível da oração. Porque Paulo diz assim, orem sem cessar, mas vigiando, velando nela, na oração, com ações de graças. Então, a oração e a ação de graças precisam caminhar juntas e, na verdade, a gratidão e a ação de graça é o combustível da oração perseverante. Você entendeu isso? Você, por acaso, na sua vida, você já se cansou de orar por algo? Você já passou por um momento na sua vida onde você estava perseverando na oração por alguém ou perseverando na oração por algo, mas a resposta ou o milagre visível demorou um pouco a acontecer e de repente você se sentiu desanimado ou cansado de orar por algum assunto, por alguém, por algo que você precisava, por alguma situação? Você já se sentiu assim? Mas é porque exatamente muitas das vezes nós não entendemos que a ação de graça é o combustível da perseverança na fé. Por isso Paulo falou, orem sem cessar, mas constantemente façam ações de graça a respeito das orações que vocês têm feito. Porque quando você faz ações de graças a respeito das suas orações, você mantém o foco em Deus, você mantém o coração agradecido a Deus enquanto você persevera em oração. Então, enquanto você não vê o milagre acontecer, enquanto você não vê a resposta, você pode manter o seu coração motivado, você pode manter o seu coração perseverante através da ação de graça. Então, você apresenta
as suas necessidades ao Senhor constantemente, de forma perseverante em oração, mas você sai da oração e você começa: Pai, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço porque eu creio que o Senhor é um Deus que responde. Senhor, eu te agradeço pela salvação. Senhor, eu te agradeço pela resposta da minha oração. Senhor, eu te agradeço porque eu creio que o milagre já está vindo. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus de milagres. Então, querido, você entrega a sua oração para o Senhor e você começa a colocar os seus olhos no Senhor, o seu coração no Senhor, e vai dando ações de graças e vai sendo agradecido ao Senhor, e isso te dá combustível, isso te dá perseverança, renova a tua motivação para continuar orando. Então, irmãos, o coração agradecido, ele consegue ser perseverante na oração. Então, querido, a gratidão, ela nos ajuda a manter a perseverança conforme o tempo. Você entende isso? Conforme você é uma pessoa agradecida a Deus em todos os momentos, você jamais vai desistir de orar. Você jamais vai desanimar de orar. Mas se você reclamar, se você murmurar, então as suas orações você não está dando atenção a ela. Quando você ora por algo e depois você sai da oração e vai reclamar e vai murmurar, então aquela oração que você fez, você não está vigiando, não está cuidando daquela oração. Porque a forma que nós cuidamos daquela oração que nós entregamos é através da ação de graças. E sempre que você terminar de orar, o diabo vai colocar na sua mente a preocupação, a ansiedade, o desejo de não orar, o desejo de não continuar orando. Ele vai dizer para você: não está resolvendo, não está dando certo, a vontade de reclamar, mas aí você agradece a Deus, você mantém o teu coração agradecido e aí você consegue perseverar na oração. Então o primeiro ponto é a gratidão. A ação de graça é uma ação. Não é um sentimento, é uma ação de graça. Você não precisa estar sentindo nada para levantar a sua mão durante o dia e dizer: Pai, eu te agradeço pela minha família. Enquanto você está andando no seu carro, de repente você no trânsito, ou você está no ônibus, você está no transporte, ou você está fazendo algo dentro de casa e de repente você diz: Pai, eu te agradeço pelos meus filhos. Pai, eu te agradeço pela tua provisão, mesmo, Senhor Deus, que meus olhos naturais não vejam, mas eu te dou agora ações de graça. Eu levanto as minhas mãos e eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém, querido? Então o primeiro ponto é esse. Eu queria que você anotasse aí no seu caderno, Romanos capítulo 14. Perdão, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 20. Romanos 4, 20 diz assim a palavra do Senhor: E Abraão não duvidou da promessa de Deus através da incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, agradecendo, dando ações de graças e dando glórias a Deus. Então, irmãos, anota aí Romanos 4, verso 20, e você vai anotar e dizer o seguinte: a gratidão fortalece a fé. Irmão, a gratidão do nosso coração, manter um coração agradecido em todo o tempo, ela em primeiro lugar é a vontade de Deus. Em segundo lugar é o combustível da oração. E em terceiro lugar, ela fortalece a nossa fé. Irmãos, Deus prometeu para Abraão: Abraão, eu vou te fazer pai de uma grande nação. E a sua esposa era estéril. Era uma promessa completamente impossível de acontecer. E de repente, aos nossos olhos, tantas coisas que Deus nos prometeu, de repente, aos nossos olhos, tanta coisa que você necessita, também é impossível para você. O que é impossível que aconteça para você essa semana? Qual a sua maior dificuldade? Qual a sua maior limitação? De repente é impossível para você, mas para Deus, irmãos, não é impossível. E Abraão estava ali, Deus prometeu para ele: eu vou te fazer pai de uma grande nação. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa foram 25 anos. 25 anos de espera, 25 anos de oração perseverante. 25 anos aguardando até que Abraão pudesse ver o milagre nascendo. Mas como que alguém consegue aguardar 25 anos esperando por uma promessa?
Será que você consegue esperar 25 anos pelo seu milagre? No tempo que nós vivemos, que é um tempo imediatista, um tempo onde as pessoas são tão imediatas, onde tudo é imediato, onde as pessoas são impacientes. Será que você conseguiria aguardar 25 anos pelo seu milagre, pela sua promessa? Mas pastor, como eu faço isso? É tão difícil, a minha fé parece que desanima, mas irmãos, o segredo está na gratidão. O segredo está em dar glória a Deus. Não glória a Deus pelo problema. Não ser agradecido pela dificuldade, pela falta, pela aquela pessoa que está no vício, pela aquela necessidade que você precisa que seja suprida. Não, irmão. Mas é dar glória a Deus pelo Deus que supre, pelo Deus que salva, pelo Deus que cura, pelo Deus que liberta. É encontrar motivos para ser gratos em meio à dificuldade, mesmo antes de ver o milagre. Abraão, durante 25 anos, quando o seu corpo, cada dia que se passava, se tornava mais velho, seu corpo se tornava mais deficiente por causa da velhice, o corpo da sua esposa cada vez mais deficiente por causa da velhice, o tempo passando, Abraão não via o milagre e em meio à dificuldade, Abraão, a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa por 25 anos. Dia após dia, o segredo de Abraão era dar glória a Deus. E cada vez que Abraão dava glória a Deus, Abraão se fortalecia na fé. Meu irmão, guarda isso no teu coração. Cada vez que você murmura, a sua fé é enfraquecida. Cada vez que você reclama da situação, a sua fé diminui. Cada vez que você reclama da situação, o diabo e os seus anjos têm legalidade para agir na sua vida e você só aumenta o tempo da promessa. Mas cada vez que você dá glória a Deus, você se fortalece na fé. Então guarda isso que eu estou falando. Sempre que você tiver vontade de reclamar, vontade de murmurar por qualquer coisa na sua vida, se lembra disso. Dê glória a Deus. Levante as suas mãos e dê glória a Deus. E diga glória a Deus. Eu quero te convidar a você fazer esse exercício aí na sua casa e fortalecer a sua fé. Meu irmão, a fé, ela não é algo sentimental. A fé, ela não é algo ilusório. A fé não é algo lúdico. A fé é prática. A fé é uma ação prática. Então, irmãos, as pessoas, elas imaginam, sabe? Elas criam algo tão difícil. Mas a fé é simples e prática. Então, quando nós, de forma simples, nós dizemos assim, glória a Deus, glória a Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fortalecendo a nossa fé. Então, eu queria te convidar a você praticar agora, aí onde você está, para o que você estiver fazendo agora. Levanta as suas mãos aí onde você está e você vai dizer o seguinte, glória a Deus. Diga aí no seu lugar, diga aí onde você está. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Diga de novo, glória a Deus. Glória a Deus. Agora você vai escolher algo. Escolhe um motivo, de repente pela sua família, pela sua saúde ou pela sua provisão, pelo seu emprego. Escolhe um motivo e você vai dizer glória a Deus por alguma coisa. Pelos seus filhos ou pela sua esposa, tá bom? Vamos praticar. Eu vou fazer aqui, você faz aí. Vamos lá? Glória a Deus pela minha família, glória a Deus pela minha saúde, glória a Deus pelo seu Espírito Santo, glória a Deus pela provisão, pelo pão nosso que Ele tem enviado sobre a minha vida. Glória a Deus, eu te agradeço, Pai. Amém. Sua fé já foi fortalecida mais um pouco agora. Faça isso durante o dia. E, meu irmão, não importa o tempo que esteja demorando a promessa, constantemente dê glória a Deus, porque dar glória a Deus, agradecer a Deus, manter o coração agradecido, fortalece a sua fé para esperar o tempo da promessa. Até que a promessa se cumpre, o que você tem que fazer? Persevera na oração e dê graças e dê glória a Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Abre comigo em João, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus, eu espero que você esteja anotando. Eu espero que você esteja
aprendendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, porque é a palavra de Deus que nós estamos lendo. Amém? João no capítulo 11, olha que interessante, irmãos. No verso 41, Evangelho de João, capítulo 11, verso 41. Anota aí. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então depois você conhece a história de Lázaro. Depois que Jesus fez isso, Jesus deu ordem para que Lázaro saísse do túmulo. E Lázaro saiu e o milagre aconteceu. Olha só, irmãos, a gratidão, ela é a expressão da nossa fé. Pensa nisso que está acontecendo aqui nessa situação. Um homem morto há 4 dias. Jesus já havia orado e conversado com o pai dele. E aí Jesus, quando chega diante da situação, diante do milagre, a Bíblia diz que Jesus, ele apenas faz uma atitude tão simples, mas tão poderosa. Jesus chega diante daquele homem, diante de todos que estavam assistindo, e Jesus disse: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor já me ouviu. Então Jesus depois diz: Lázaro, sai para fora, e o milagre acontece. Irmãos, a gratidão é a expressão da nossa fé. Jesus, ele foi capaz de agradecer antes de ver o milagre. Irmãos, escuta isso que eu vou te falar agora. Qualquer pessoa, não precisa ser crente, não precisa ter fé. Qualquer pessoa é capaz de agradecer depois que vê o milagre. Sim ou não? Você concorda comigo? Qualquer pessoa, depois que o milagre acontece, qualquer pessoa natural, até o ateu, eu acredito que fala graças a Deus. Depois que o problema passa, depois que o milagre acontece, até quem não acredita em Deus fala graças a Deus. Porque todo mundo é capaz de agradecer por um milagre que ele está vendo. Mas só alguém que tem fé, só alguém que tem relacionamento com o Pai, só alguém que ora, só alguém que acredita que as suas orações são ouvidas, só alguém que crê que Deus existe, é capaz de agradecer antes de ver o milagre. Essa é a questão, meu irmão. Jesus disse: Pai, o morto ainda estava morto. Lázaro ainda estava morto. Jesus não tinha visto o milagre. Mas Jesus já disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. E é esse tipo de coração que nós precisamos desenvolver. Um coração, irmãos, que sai da oração e já sai dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. Pai, eu vou continuar orando até que o milagre aconteça, mas eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. Eu te agradeço, Senhor a Deus, porque o Senhor já está trabalhando. Senhor, graças eu te dou pelo milagre que o Senhor já está fazendo. É esse tipo de fé, é esse tipo de coração que agrada a Deus. E é esse tipo de coração que expressa constantemente gratidão. É o tipo de coração que é a vontade de Deus, que agrada a Deus. Meus irmãos, um dos maiores segredos para se livrar da ansiedade é a gratidão. Com certeza, com certeza. Um dos maiores segredos para se livrar da ansiedade é a constante gratidão. Você sai do seu lugar de oração e todas as vezes que a sua mente se pegar preocupada, se pegar ansiosa, você vigia a oração através da ação de graça. Toda vez que a preocupação vier, você agradece a Deus. Toda vez que a preocupação vier, você dá glória a Deus. E assim, meu irmão, você mantém o seu coração alegre, você mantém o seu rosto formoso, e você mantém o seu coração saudável, uma mente sã e equilibrada, porque você mantém o seu coração agradecido a um Deus que constantemente está trabalhando por você. Amém, meu irmão? Então, querido, era esse o coração de Jesus, era essa a atitude de Jesus. Era assim que Jesus vivia, constantemente agradecido ao seu Pai, porque ele sabia que tudo que ele dizia, ele era escutado. E eu quero te dizer nessa noite, não existe oração sem resposta. Não existe oração que não seja ouvida, que não seja respondida. Mas a nossa atitude de gratidão é que vai fazer toda a diferença.
Abra sua Bíblia comigo agora em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu quero te mostrar um segredo aqui poderoso para a nossa vida. Anota aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. Diz assim a palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que nós podemos nos encher do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. E no verso 20 é um grande segredo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Você pegou esse segredo? Enchei-vos do Espírito Santo. Vamos supor, meu irmão, que eu fale com você assim: encha esse copo. E você me fala assim: mas como que eu posso encher esse copo? Então eu te digo assim: encha o copo, colocando debaixo da torneira e abrindo o registro. Você vai encher o copo. Então Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito Santo. E nós dizemos: como que eu posso ser um crente cheio do Espírito Santo? Como que eu posso manter o meu coração cheio do Espírito Santo? E ele diz o seguinte: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre, constantemente graças a Deus e Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, pega aqui isso que eu vou te falar nessa hora. Guarda isso no teu coração. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente sempre agradecido a Deus. Um crente que ele deseja manter o seu coração, manter o seu espírito constantemente cheio do Espírito Santo. Ele precisa sempre, não é de vez em quando, não é um dia ou outro, mas é constantemente dar graças a Deus. Meu irmão, dando graça a Deus e o nosso Pai, dando graça a Deus, dando graça a Deus. O contrário também é verdade. Por favor, meu irmão, guarda isso que eu vou te falar agora. Quanto mais você murmura, menos cheio do Espírito Santo você fica. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, quanto mais você fala coisas negativas, menos cheio do Espírito Santo você fica. E eu posso até te dizer, se dar graças a Deus nos enche do Espírito Santo, murmurar nos enche do outro tipo de espírito que não é o Espírito Santo. Então, meu irmão, se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, constantemente no seu dia a dia, durante todo o dia, toda a oportunidade que você tiver, dando graças a Deus e nosso Pai pelo Senhor Jesus Cristo. Diga constantemente: graças a Deus e Pai, graças eu te dou, Pai, através de Jesus Cristo. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Que você seja esse crente que constantemente dá graça a Deus. Que as pessoas, meu irmão, onde você trabalha, que os seus vizinhos, meu irmão, cuida daquilo que sai da sua boca, cuida das suas palavras. Que constantemente as pessoas, elas tenham prazer em estar perto de você, porque você é uma pessoa positiva, você é uma pessoa que sempre, em tudo, encontra um motivo para dar graça a Deus. Para encerrar, eu quero contar uma história. Pode ser uma história engraçada, mas conta-se a história de um crente que ele trabalhava num lugar e ele constantemente agradecia a Deus. Ele agradecia a Deus em todo tempo, em todo momento. Tudo que acontecia, ele encontrava um motivo para dar graça a Deus. E aí, meu irmão, um dia uma pessoa, um ímpio, uma pessoa ficou incomodado com aquilo e falou: não é possível, esse crente ele tem que reclamar, ele vai ter que reclamar. Ele vai ter que murmurar de alguma coisa. E aí ele ficou procurando um motivo. E aí um dia, um cachorro, um cachorro de rua, o cachorro estava ali, e aí o cachorro foi atravessar e veio ali um caminhão e não viu o cachorro, acabou passando por cima do cachorro com as rodas do caminhão, e coitado do cachorro, ficou
todo esmagado ali, né? Não sobrou nada, ficou todo esmagado. E aí, de repente, aquela pessoa falou assim, já sei, vou chamar o crente. Ele vai ter que murmurar, ele vai ter que reclamar. E aí aquela pessoa chamou o crente para ver aquele acidente. E aí quando o crente chegou lá, o crente olhou. Aí falou assim, dentes bonitos esse cachorro tinha. Ah, meu irmão, ele falou assim, olha, que dente bonito que Deus fez para esse cachorro, né? Ele tinha um dente lindo. E então, irmãos, pode parecer engraçada essa história, é só uma brincadeira, na verdade eu nem sei se é real essa história, mas, irmãos, nós precisamos ser um tipo de pessoa que encontra sempre algo para animar, para motivar as pessoas e principalmente sempre um motivo para agradecer a Deus. Amém? No Salmo 103, o salmista Davi, ele disse o seguinte, bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as suas iniquidades, ele sara as suas enfermidades, ele é quem redime a tua alma da cova, ele é quem enche a tua boca de bens, que renova a tua mocidade como a da águia. Ele é bom. Vamos lá, minha alma, bendiga ao Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite, que através desse vídeo, através dessa mensagem, que você seja encorajado a ser alguém, um homem, uma mulher de oração e de gratidão constantemente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Até a nossa próxima mensagem. Que Deus te abençoe. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus.